Os homens alfa e os homens sigma não competem no mesmo jogo, porque não vivem sob as mesmas regras. O alfa precisa de hierarquias, reconhecimento e estruturas claras de poder para funcionar. O sigma, por outro lado, opera fora desse sistema. Ele não o desafia abertamente, simplesmente não precisa dele. E essa diferença gera uma fricção constante, porque toda vez que um homem sigma entra em um ambiente dominado por egos, ele rompe dinâmicas invisíveis sem sequer tentar. Não por rebeldia, mas por indiferença. E não há nada que incomode mais alguém que construiu sua identidade em torno do status do que alguém que não reconhece esse status como relevante. O interessante é que muitos dos comportamentos que irritam os alfa são completamente naturais para o sigma. Não são estratégias, nem jogos mentais, nem tentativas de provocar. São apenas consequências de uma mentalidade independente. Neste vídeo, vamos analisar 9 coisas que os homens sigma fazem e que os alfa simplesmente não conseguem suportar. Número 1. Não podem ser controlados. Em qualquer ambiente onde existe uma hierarquia, a maioria das pessoas responde de forma automática. Alguém com autoridade fala e os outros obedecem. O homem sigma funciona de maneira diferente. Ele escuta, analisa e decide. Se a instrução tem lógica e propósito, ele a segue sem problema. Se percebe incoerência, ego ou imposição vazia, sua atitude muda. Ele não entra em confronto direto, mas também não se submete. Simplesmente age segundo o próprio critério. Essa independência mental gera um desconforto profundo em homens alfa inseguros, porque estão acostumados a que o respeito seja demonstrado por meio da obediência. O sigma separa o cargo da competência real. Para ele, o respeito se conquista com resultados, não com títulos. E quando alguém não responde à pressão ou à autoridade como se esperava, o controle perde força. O mais desconcertante é que o sigma não tenta desafiar ninguém. Ele apenas opera sob suas próprias regras, e isso, sem dizer uma palavra, muda completamente a dinâmica de poder em qualquer lugar. Número 2. Não reagem quando são desafiados. Muitos homens usam o desafio público como forma de medir poder. Provocam, pressionam ou tentam incomodar para ver quem quebra primeiro. Esperam uma reação emocional que confirme domínio ou submissão. O homem sigma rompe esse padrão. Quando percebe que o desafio tem sentido, responde com fatos e resultados. Mas quando detecta que se trata de ego ou manipulação, simplesmente não entra no jogo. Mantém a calma, observa e age apenas se necessário. Essa ausência de reação desconcerta profundamente os alfa inseguros, porque sua estratégia depende de provocar uma resposta visível. Sem emoção, sem confronto e sem necessidade de provar nada, o sigma elimina o cenário de poder. Não por medo, mas porque não vê valor em competir por validação. E quando alguém tenta se impor sobre uma pessoa que não participa da dinâmica, algo desconfortável fica exposto. O controle só funciona quando o outro aceita jogar. Número 3. Detectam intenções ocultas rapidamente. Em qualquer grupo humano existem interesses, estratégias e agendas pessoais. Muitas pessoas aceitam o que ouvem na superfície, mas o homem sigma observa além das palavras. Analisa comportamentos, contradições e pequenos detalhes que revelam motivações reais. Quando alguém tenta manipular uma situação em benefício próprio enquanto aparenta outra coisa, o sigma percebe quase imediatamente. Não faz escândalo nem expõe a pessoa. Simplesmente ajusta sua confiança e sua distância. Começa a verificar informações, proteger sua posição e agir com cautela. Isso incomoda alfa inseguros porque suas ferramentas habituais perdem eficácia. É difícil influenciar alguém que já entendeu o jogo. O sigma não precisa confrontar para mudar a dinâmica. Basta deixar de acreditar.
E quando uma pessoa percebe que já não pode manipular a percepção do outro, surge uma tensão silenciosa. A clareza mental sempre incomoda quem depende da aparência. Número 4. As pessoas os seguem sem que peçam. A influência costuma estar associada a cargos, liderança visível e reconhecimento público. O homem Sigma quebra essa lógica. Ele não busca seguidores, não tenta convencer e não precisa demonstrar autoridade. Simplesmente age com coerência, resolve problemas e mantém um critério claro. Com o tempo, as pessoas começam a notar essa consistência. Passam a pedir sua opinião, confiar em suas decisões e imitar sua forma de agir. Essa influência natural incomoda homens alfa inseguros porque não podem controlá-la. Eles constroem sua posição por meio de esforço social, relações e visibilidade, enquanto o Sigma gera o mesmo respeito sem tentar. Isso cria uma comparação silenciosa. As pessoas seguem o Sigma porque querem, não porque precisam. E quando o respeito surge sem hierarquia formal, torna-se mais poderoso. O Sigma não compete por liderança, mas sua presença muda o equilíbrio do grupo. A autoridade autêntica sempre é reconhecida, mesmo quando não é declarada. Número 5. Se afastam em vez de escalar conflitos. Quando surge uma confrontação, muitas pessoas sentem a necessidade de vencer, demonstrar superioridade ou defender sua posição. Para certos homens alfa inseguros, o conflito é uma oportunidade de reafirmar domínio. O homem Sigma funciona de forma diferente. Primeiro avalia se o problema tem valor real, se a discussão traz soluções ou melhora resultados, participa com firmeza e clareza. Mas quando percebe que se trata de ego, provocação ou disputas de poder, decide se retirar. Não como derrota, mas como estratégia. Simplesmente deixa de investir energia em algo que considera irrelevante. Essa decisão desconcerta profundamente, porque elimina o cenário onde o outro esperava se impor. É difícil competir contra alguém que não compete. O Sigma entende que tempo e atenção são recursos limitados. Escolher onde colocá-los faz parte de sua força. E quando alguém abandona o jogo de poder sem mostrar emoção, expõe uma verdade incômoda. Nem todas as batalhas merecem ser lutadas. Número 6. São imprevisíveis e difíceis de manejar. As estruturas sociais funcionam melhor quando as pessoas respondem a incentivos conhecidos. Promessas de status, reconhecimento ou pressão costumam guiar o comportamento da maioria. O homem Sigma não responde automaticamente a esses estímulos. Avalia cada situação segundo seus próprios valores, interesses e objetivos. Pode rejeitar uma oportunidade que outros considerariam irresistível se não lhe parecer significativa. Pode aceitar um desafio complexo sem buscar aprovação externa. Essa independência o torna difícil de prever para quem tenta direcioná-lo por métodos tradicionais. Alguns homens alfa inseguros interpretam isso como desafio ou resistência, quando na verdade é coerência interna. O Sigma não se move por expectativas sociais, mas por convicção pessoal. E quando alguém não pode ser motivado por recompensas superficiais, nem por pressão, o controle perde eficácia. O verdadeiro desconforto surge porque o comportamento do Sigma demonstra algo evidente. A influência baseada apenas em status tem limites claros. Número 7. Geram atração sem tentar. A atração costuma ser associada à visibilidade, carisma projetado e sinais externos de sucesso. Muitos homens constroem cuidadosamente sua imagem para provocar interesse. O homem Sigma não opera assim. Não busca atenção, não precisa de validação constante e não age para impressionar. Simplesmente se mostra como é, com uma segurança tranquila que não depende da opinião dos outros. Essa autossuficiência é magnética.
As pessoas percebem que ele não está competindo por aprovação, e isso transmite autenticidade. Alguns homens alfa inseguros se incomodam porque sentem que seu esforço para se destacar perde impacto quando alguém obtém atenção sem estratégia aparente. A diferença está na intenção. Um quer ser visto, o outro apenas existe com coerência. E a mente humana detecta essa diferença de forma intuitiva. O Sigma não tenta atrair, mas sua independência emocional gera curiosidade e respeito. A confiança silenciosa costuma ser mais poderosa do que qualquer demonstração visível de status. Número 8. Não precisam de reconhecimento para ser eficazes. Muitas pessoas associam o valor do próprio trabalho ao reconhecimento que recebem. Precisam que outros vejam suas conquistas para sentir que realmente importam. O homem Sigma funciona de outra maneira. Pode resolver problemas, melhorar processos e gerar resultados sem anunciar nem buscar crédito. Para ele, a satisfação está em fazer as coisas funcionarem melhor, não em ter seu nome mencionado. Essa forma de agir desconcerta homens alfa inseguros, porque estão acostumados a liderar por meio da visibilidade. Quando alguém produz resultados sem mostrar esforço nem pedir atenção, a comparação se torna incômoda. Parece que tudo acontece naturalmente, sem estratégia social por trás. O Sigma não tenta ofuscar ninguém, simplesmente prioriza a eficiência em vez de aparência. E quando a competência silenciosa supera a exibição pública, fica exposta a uma realidade difícil de ignorar. A eficácia real nem sempre precisa ser vista para existir. Número 9. Quando colaboram com um alfa seguro, tornam-se imparáveis. A tensão entre homens alfa e sigma não é inevitável. Surge principalmente quando o ego domina as decisões. Quando ambos são seguros de si e focados em resultados, a combinação pode ser extremamente poderosa. O alfa traz direção visível, liderança externa e capacidade de mobilizar pessoas. O Sigma traz análise, estratégia silenciosa e otimização constante. Um impulsiona o movimento, o outro aperfeiçoa o caminho. Juntos criam um equilíbrio difícil de superar. O problema aparece quando o alfa precisa de controle absoluto ou validação constante. Nesse caso, percebe o Sigma como ameaça em vez de aliado. No entanto, um alfa maduro entende que a independência do Sigma não é competição, mas um recurso valioso. Confia em seu critério e obtém informações honestas sem filtros. Quando há respeito mútuo, a colaboração multiplica resultados. Duas formas diferentes de poder deixam de colidir e passam a se complementar. É aí que surge a verdadeira força. O que incomoda muitos homens alfa não é o que você faz, é o que você representa. Você representa independência em um mundo que funciona com aprovação. Representa critério próprio em ambientes onde a maioria segue regras sem questionar. Representa calma em meio a egos que precisam de barulho para se sentirem importantes. E quando alguém vive assim, sem pedir permissão e sem buscar validação, quebra esquemas invisíveis. Se você se identificou com várias dessas condutas, provavelmente já entendeu algo que outros ainda estão tentando descobrir. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Em escolher suas batalhas, manter sua direção e não negociar sua essência para se encaixar. Essa é a mentalidade que muda destinos. Agora, na tela, você tem um vídeo recomendado onde aprofundamos ainda mais como funciona a mente de um homem Sigma e por que sua forma de ver o mundo é tão diferente. Assista, porque pode mudar completamente sua perspectiva.